E o que que é o barroco, né, gente? O barroco, ele é um movimento artístico, literário, arquitetônico, e por isso ele marcou muito esse período, inclusive é um período que ficou conhecido como o período barroco, por conta das diferentes expressões artísticas que esse movimento contemplava. Então, a sociedade daquela época ficou conhecida como barroca. E, e o que que aconteceu? O que que foi o movimento barroco? O que que foi esse movimento artístico, né? O barroco, ele surgiu a partir do maneirismo, que é um outro movimento artístico que se contrapõe, que faz um contraponto à arte clássica que existia até então, né? Do momento do Renascimento. É, e aí, dentro do Renascimento e da arte clássica, existia um compromisso com a racionalidade, com as formas mais, mais realistas, né, mais naturais, né, é, nesse contexto da arte clássica. O maneirismo ele vem para romper com essa convenção clássica que existia, né? E aí ele começa a usar cores e poses exageradas, né? Brinca com as proporções dentro da arte. Coisa que no período clássico a gente não veria. As proporções seriam todas certinhas. E dentro do maneirismo eles começam a brincar com essa coisa das proporções, tudo muito exagerado, cores muito exageradas. E aí surge o barroco, que também utiliza essas cores muito exageradas, que também utiliza essa coisa das proporções para dar um movimento para a tela, para trazer o espectador para dentro da tela, né? Porque as telas barrocas, elas quase parecem que vão se mover. As esculturas barrocas, elas quase parecem que vão se mover. Então aqui eu separei algumas características do barroco que são importantes a gente gravar, que é uma arte rebuscada, porque eles começam a, a utilizar materiais mais caros também, porque começa uma ascensão da burguesia e a Igreja Católica também começa a colocar muito dinheiro nesse movimento. Então, eles utilizam materiais mais rebuscados, tipo mármore, por exemplo. A valorização do detalhe, o dualismo. O dualismo é pensar em bem e mal, ruim e bom, sabe? Claro, escuro. Isso é dualismo e a gente vai ver muito dentro da arte barroca também. E as cores fortes e os contrastes. E aí, essas são as características, tá, gente, do barroco. E aí, um representante muito importante do barroco no mundo é o Michelangelo Caravaggio. Ele pintava muitas imagens religiosas, porque, como a gente estava falando, existia um financiamento da igreja, né, para esse movimento. Então, e tem essa coisa, né, dele ser um movimento que se contrapõe a esse momento do Renascimento, a esse momento da racionalidade, que eles no Renascimento, eles começam a pintar o homem, né, nessa arte clássica, eles começam a pintar coisas mais racionais. Então, dentro do Barroco, como tem esse financiamento da Igreja Católica, e como, querendo ou não, ele se contrapõe a esse classicismo, ele se contrapõe a esse movimento do Renascimento, do primeiro Renascimento, né? Ele começa a pintar imagens religiosas e ele utiliza bastante sombra, cores bem fortes, vermelhos bem fortes, para criar essa dualidade, né, de claro e escuro que a gente estava falando, e para tornar essa imagem mais dramática,
para dar uma dramatização a essa imagem, né? Deixar ela mais densa. Então, o Caravaggio, ele foi uma personalidade muito importante na pintura barroca. Ele influenciou muitos outros artistas também dentro do barroco e tem telas muito importantes que eu vou colocar num material extra para vocês, essas telas para vocês usarem de referência. Então esse foi o barroco, gente. Aqui no Brasil, o barroco ele vai chegar mais ou menos no século XIX, no início do século XIX, e ele aqui no Brasil, ele introduz novos elementos, né? Por quê? Porque aqui no Brasil a gente estava vivendo um contexto de exploração do ouro, de mineração muito forte, né? E a cana-de-açúcar também dava muito dinheiro. Então a gente aqui no Brasil, a gente vai seguir, né, essas características, mas vai utilizar outros materiais ainda. Por exemplo, o ouro, né? Se a gente vai em Minas Gerais, que é onde a gente teve muito forte a influência barroca, nesse período da mineração que em Minas a gente tinha muito ouro, as igrejas de Minas Gerais são todas muito ricas, muito imponentes assim, porque elas têm muitos detalhes em ouro que foram feitos nessa época, nesse contexto da pós-contra-reforma, que já no início do século XIX, onde a Igreja Católica já voltava a exercer um poder político muito forte e tinha muito dinheiro para investir também. E aqui no Brasil a gente estava com muito dinheiro porque a gente tinha muito ouro. Então a gente começa a usar esse ouro também nos nossos quadros, nas nossas arquiteturas, enfim, a gente começa a usar o ouro e outros materiais, a gente introduz outros materiais